Meus amigos, minhas amigas, São Paulinos, São Paulinas, o papo do São Paulo é reto. É uma situação muito complicada o que está passando. Tá passando São Paulo neste momento, né? Tem muito paradoxo aí, né? Tem muita coisa aí para a gente falar sobre o que pode acontecer, inclusive o Ceni, né? O Ceni, ele tem contrato até o final de 2023, né? Gente, mas o Ceni, ele pode perfeitamente cair, tá? Ele pode sair. Se depender dele, talvez não, porque ele é um cara que ele é encrenqueiro, ele vai até o final, ele é vigente e tudo mais. O Rogério Ceni que falara, né, que iria embora depois da Sul-Americana e não foi, né? Faltou com a palavra, né, Ceni e tal. Falou, inclusive, se não tivesse os investimentos, né, também iria embora. Os investimentos, tudo indica que não vão acontecer a maneira como foi prometido também. E nada do Rogério Ceni sair. E o Rogério Ceni, evidentemente, gente, tem um projeto, e aí não é informação, parte disso é informação, mas parte disso é especulativa, aqui uma questão de feeling. O Rogério Ceni usa hoje, ele quer usar o São Paulo como plataforma para trabalhar no futebol europeu, notadamente no futebol britânico. Esse é o sonho dele, de trabalhar na Inglaterra, né? E o São Paulo é um clube aqui no Brasil que pode dar para ele essa condição, na opinião dele. Né? Algumas pessoas ligadas ao Ceni já mais ou menos deixaram isso a entender. Uma fonte minha no São Paulo também já deixou isso a entender, né? De que o Ceni ele acha que o São Paulo é muito importante na carreira dele nesse sentido de fazer com que ele trabalhe no futebol da Europa, né? Então, se ele sair do São Paulo, ele vai trabalhar onde? Em que equipe ele vai chegar para trabalhar? Para ter o prestígio que ele tem no São Paulo. No Cruzeiro, ele tentou ser o que ele é, esse Rogério Ceni teimoso, chato, não conseguiu, foi derrubado pelos jogadores. No Flamengo, ganhou um título por causa do Cássio, né? Do Corinthians, que evitou o título, né? Do Inter, né? Naquele time do Flamengo que era o melhor do Campeonato Brasileiro. Por muito pouco, o time do Flamengo não conquista aquele título, né? No Fortaleza, ele foi o único sucesso dele que ele teve, porque ali em Fortaleza ele pegava um pouco. Ele já era chato, tá? Mas ele era. Tava, na verdade, começando, né? Porque depois que ele saiu do São Paulo, ninguém queria saber dele. Em Fortaleza, ele ainda estava começando, Fortaleza abrir as portas para ele. Fortaleza também tinha um projeto ali de tentar se modernizar. Algumas ideias batiam. Hoje, por exemplo, no Fortaleza, eu acho que talvez ele tivesse muita dificuldade, porque o clube é outro, completamente diferente do que era o Lero Piscina naquela ocasião, né? Ele pode sair. Ele pode sair. Ele pode sair, sobretudo, gente, por quê? Porque há um racha no elenco do São Paulo. Esse racha já tem um certo tempo. Só que estava sendo sustentado aí, né? Estava dando para lidar. Era possível lidar com esse racha aí. Há claramente um racha entre os jogadores estrangeiros e jogadores ali brasileiros. A gente viu naquele episódio do Pablo Maia, lembra? Naquele jogo contra o Flamengo, que o Pablo Maia tentou agredir o Galopo, né? Os jogadores do Flamengo, o Gabigol impediu a agressão, né? Não houve nenhuma manifestação em relação àquilo, não houve nenhuma fala do técnico em relação àquilo, né? Então há uma racha. O Ceni constantemente tem feito aí falas aí de críticas a jogadores estrangeiros. Ele, naquela partida, inclusive, que o São Paulo sofreu o gol ali do Galo, né? Miranda falhou, Léo Pelé não, né? Até mesmo o Luizão falhou, né? E ele acaba criticando quem critica depois. Ele critica o jogador que foi talvez um dos melhores, que foi justamente o Ferrarese, né? Então, mesmo quando o jogador está bem, ele critica o que ele fez com o Ferrarese. Ele praticamente acabou com a possibilidade de o Colorado ser um jogador aproveitado pelo São Paulo. Ele tem bancado aí bastante desprestígio, digamos assim, a jogadores como Galopo e outros bustos que ele coloca somente no final da partida, né, nos últimos minutos ali, em situações muito complicadas, que de certa forma, não é para queimar o jogador, eu não posso falar isso, mas claramente são ações, né, que muitos podem entender, podem fazer uma leitura de que ele está fazendo isso para queimar, evidentemente, os jogadores, né? Josa, o que funcionaria em São Paulo? Gente, tem algo funcionando em São Paulo. Não é o Igor Gomes, que ele reinventou e colocou como titular nessa partida aí contra o Fluminense, e o Igor Gomes, evidentemente, foi horroroso, como tem sido muito horroroso em vários jogos da temporada, né? Ele não tinha o De Bruyne dele, que é o Nestor, na visão dele, o Nestor é o De Bruyne, né? Então, ele, em vez de colocar o Galopo, era a oportunidade de chegar pro cara e falar assim, garoto, eu tenho, na verdade, toda a confiança em você, vai lá e detona. Em vez disso, ele deixa o menino no banco de novo e coloca o Igor Gomes de titular. Então, não está funcionando o Igor Gomes, o Nestor tão pouco está funcionando tanto assim como as pessoas pensam, o Pablo Maia tão pouco funciona assim, tanto assim como o cara que marca, como o pessoal fala, né? A zaga é uma confusão. Ele inventou, por exemplo, o Nanico de 1,10 m de altura como zagueiro, tendo zagueiro de ofício no elenco, para irritar, para encher realmente a paciência do torcedor, né? Ele resolveu inventar de novo agora
inventar de novo mais uma barbaridade, que foi pegar o Reinaldo, que já não joga aquelas coisas no setor esquerdo, ele inventa o Reinaldo no setor direito e a coisa não funcionou no jogo, e o Pardal resolveu teimar e colocar de novo no outro jogo, e também não funcionou, né? É isso. E aí? O que está funcionando então? Bom, o Caleri funciona quando a bola chega, né? Quando a bola chega, funciona. O Caleri vai lá e guarda. É um dos jogadores mais importantes hoje, dessa temporada do futebol, que o São Paulo tem praticado em campo. Na temporada, é um dos melhores do São Paulo. Né? Um outro jogador que funcionava muito, né? É o Arboleda, que só volta em 2023. Né? Um jogador que está funcionando muito. Essa leva de apostas que chegou aí, um jogador que funciona muito. Como é que chama? Como é o nome dele? Patrick, gente. Não é Nicão, não, né? É Patrick. Patrick é um jogador que consegue... assim, ele consegue gerar velocidade, não é tão veloz, mas ele consegue até atribuir essa velocidade. É um jogador forte, um jogador que ajuda muito na marcação, um jogador que está fazendo um trabalho interessante no São Paulo aí. E é justamente com o Patrick que tem a confusão. O Ceni discutiu com o Patrick, né? As informações variam muito, né? Desde que quase saiu na mão, a não sei o que, ofensa, mas a coisa foi grave. Foi grave. E o que aconteceu aí? Tudo indica que as agressões, né? Partiu primeiro do Rogério Ceni, gente, né? Razão pela qual os líderes do elenco, digamos assim, do São Paulo, e grande parte do elenco, mesmo os jogadores ali, que em tese talvez não vá muito com a do Patrick, tomaram ali um lugar e a defesa do Patrick contra o Pardalzão, né? Contra o Rogério Ceni. E aí, gente, criou, na verdade, um grande racha agora, um racha diferente. É o racha do elenco com o técnico, porque não é somente um ou dois jogadores, sobretudo aqueles jogadores lá, estrangeiros, que com cabeça baixa, que no Morumbi, né, cruelmente são ali afastados, sim, são segregados, sim. Também o André Anderson, que é aquele jogador que ele pediu, né? Eu contrato esse jogador aqui e ele não colocou para jogar, tal. Entrou no último jogo, não jogou nada, mas por favor também, né? Aquela coisa que eu falo, do emocional do jogador, você desprestigia tanto o jogador, e quando ele vai a campo, evidentemente ele tem dificuldade para jogar também, né? Não foram esses jogadores aí, na verdade, que ficaram aí, de certa forma, com problema com o técnico. O elenco está nesse momento com problema com o técnico. Já foi dito que o Patrick não vai jogar mais em 2022. Nessas duas partidas que faltam do São Paulo aí, o Ceni deu a entender que não vai mesmo, não quer saber de escalar o Patrick. O Patrick está fora dos planos dele. Ou seja, o São Paulo vai perder um daqueles jogadores que estava funcionando, gente. Daqueles que mais funcionavam. Até porque muitos gols que o cara faz não por bola, por passe direto do Patrick, mas por ações que o Patrick começa ali no meio de campo. O Patrick não joga mais e, nesse sentido, o São Paulo tem um grande prejuízo, né? Mas um grande prejuízo mesmo. Com a ausência desse jogador agora, com essa punição do jogador. E queremos ver o que vai acontecer com o Patrick, né? Nesse caso aí. Então, a situação está muito grave, todo dia um problema diferente no São Paulo, todo dia algo mais complicado para administrar, e fica tudo complicado, tudo difícil quando você tem dirigentes que se escondem, e se escondem sobretudo atrás de um técnico que é personalista, que já foi o ídolo da torcida durante muito tempo, foi, né? Um dos maiores ídolos, para alguns, o maior ídolo da história do São Paulo, e eu entendo, eu aceito isso como, sim, um dos maiores líderes, tal, mas que como técnico tem sido uma piada. Hoje o Ceni é uma piada como técnico, sim. Aquilo que ele gerou de ajustes no São Paulo, ele jogou tudo no lixo, com as suas teimosias, com as suas esquisitices, com a sua dificuldade de verbalizar com o jogador, com a sua dificuldade de incorporar o jogador, de recepcionar o jogador, de entender o jogador, de conversar, gente. Peraí, gente, presta atenção. A dificuldade de conversar com o jogador. Ele tem esse problema. E isso já vem sendo dito desde o Flamengo. Ele tem dificuldade de conversar com o jogador. Dentre outras coisas, ele não gosta de perder muito tempo explicando para o jogador qual é a tática. Só para você ter uma ideia de como é o Pardalzão. Então, a possibilidade de que ele caia é muito grande, ele pode até ficar, mas a coisa não está boa para ele, não. E existe essa possibilidade concreta de que ele caia ao final dessa temporada do Campeonato Brasileiro. E se não cair, gente, muita coisa precisa mudar no São Paulo, porque a maneira como o Ceni está comandando essa equipe de São Paulo não pode continuar desse jeito. É necessário ter algum tipo de intervenção, algum tipo de conversa com ele, porque ele não pode, na verdade, desprestigiar, inclusive, ativos do clube, não bancando alguns jogadores como ele faz, né? Chega de birra, chega de pirraça, chega de amadorismo, chega de infantilidade, gente. Chega de personalismo, chega de ego, né, que é do tamanho de Júpiter, né? No corpício de um ser humano, como é o caso do Rogério Ceni. Então, na minha opinião, muita coisa tem que mudar. Mas talvez o Pardal não fique no São Paulo, né, gente? E se não ficar no São Paulo, aí há uma possibilidade de que um técnico, por que não, estrangeiro, possa chegar no São Paulo. Eu diria que, por que não, o Chacho Codê no São Paulo? Já pensou? Poderia ser realmente muito interessante. É isso.